Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente está iniciando a nossa segunda aula ao vivo da disciplina de Intervenção Profissional em Educação Física. Hoje a gente vai estar tematizando a unidade 3 do livro de vocês. Então já dê uma conferida, pega o livro para ir acompanhando, qualquer dúvida. Os slides já estão disponíveis lá no material da disciplina, pode ir acompanhando também. Daqui a pouco eu vou chamar a professora Isa para seguir com a aula para vocês. Mas antes eu queria lembrar vocês de realizarem as atividades. Atividade de estudo 1 e mapa já estão disponíveis. Atividade de estudo 2 e 3 foram disponibilizadas no dia 6/9. Então dá uma acessada, já tenta fazer as atividades, dá uma olhada pelo menos por cima. Se tiver alguma dúvida, encaminha para a gente, para os professores mediadores, que a gente já vai auxiliando vocês. Aí tenta fazer quanto antes, não deixa para a última hora para evitar imprevisto, porque sempre acontece imprevisto. E, por enquanto, é isso. Eu vou passar a palavra agora para a professora Isa. Olá, Isa, tudo bem? Olá, professor, tudo bem? Tudo certo com vocês, alunos? Como passaram da nossa última aula? Espero que estejam todos bem. Bom, então podemos iniciar aqui, professor? Podemos iniciar. Posso compartilhar já? Pode compartilhar. Bom, então deixa eu aumentar aqui. Apareceu certinho? Apareceu. Bom, Muito gente, então, obrigada. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre competência profissional. Mas agora, no início da aula, eu vou fazer um resgate com vocês do que ficou faltando falar, que nós vimos que também foram dúvidas que vocês foram colocando no chat durante a aula passada. Então, agora, no início da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho aqui da questão do trabalho com o Pilates, da dança e das lutas. O Pilates. Professor, então eu fiz um curso de Pilates. Eu posso trabalhar nessa área ou não? Quem trabalha com o Pilates vai ser o profissional da fisioterapia. Afinal de contas, quem é que pode trabalhar com essa modalidade de ginástica, né? Bom, o Pilates, ele tem duas vertentes que podem ser trabalhadas. Então, nós temos aí uma questão mais de reabilitação, de cuidado com lesões, né, em colunas, braços, problemas com articulações que podem ser trabalhadas pelo fisioterapeuta. Então, ele tem também a ação sobre essa modalidade para poder trabalhar. Porém, quando a gente pensa no Pilates mais voltado para o fortalecimento, para uma questão mesmo de atividade física, de exercício físico. Então, nós temos de fortalecimento muscular, de melhoria de qualidade de vida. Então, a gente fala da atuação do profissional de educação física, tá? Então, hoje, os dois conselhos já tiveram, né, aí alguns embates entre os conselhos da educação física e também da fisioterapia, e foi decidido que as duas áreas podem atuar, então, com o Pilates. Professor, o que que eu preciso para trabalhar com o Pilates? É uma pós-graduação que eu faço? Como é? Para o Pilates, nós temos cursos específicos. Então, nós temos diversas modalidades de Pilates, desde o tradicional até o aero Pilates, né, que é uma vertente diferente, que tem aparelhos diferentes, acessórios diferentes para ser trabalhados os exercícios. Então, você precisa realizar esses cursos. O curso de Pilates, ele fica em torno aí de 1.400 a R$ 2.000, dependendo do nível, dependendo da escola, porque nós temos o Pilates mais básico e esses outros cursos aí que são mais avançados. Então, varia um pouquinho. Depois eu vou deixar aqui um site que inclusive eu fiz um curso de Pilates que eu gostei bastante, que foi um curso de curta duração, que depois mais para frente, se vocês gostarem dessa área, vocês podem então buscar, acessar e ver as informações certinho, tá? Nós temos também a atuação na aula de dança e de lutas. Professora, precisa ser formada em educação física para atuar nessa área? O ideal é que quando a gente fala de um trabalho específico, né,
com um lutador, com um atleta ou com um dançarino, é legal que você tenha formação em educação física. Contudo, existe aí uma questão de jurisprudência dentro de processos com relação a essa área, em que ficou estabelecido que danças e lutas não precisam necessariamente de ter um profissional formado. Eu vi que teve uma aluna, né, no chat que colocou assim: professora, eu trabalho com dança, alguém pode me denunciar? Se você trabalha com balé ou com ensino específico de alguma das danças, não, tá? Porque acaba entrando nessa questão. Deixa eu até colocar aqui para vocês, que eu vou ler aqui esse trechinho que está explicando então, tá? Então, quanto aos artigos 1 e 3 da Lei 9696 de 1998, que é então a lei que regulamenta a nossa profissão, não se verificam as alegadas violações. Então, quando a gente fala do trabalho com a dança ou com a luta, eles não entendem como uma violação, como um exercício ilegal da profissão, porquanto não há neles comando normativo que obrigue a inscrição de professores e mestres de dança, yoga e artes marciais nos conselhos de educação física, porque o que dispõe o artigo 3 dessa lei, né? Essas atividades, então, não são caracterizadas como próprias dos profissionais de educação física. Então, por esse motivo, eles não fazem essa fiscalização e punição se você trabalha com, mas aí eu preciso frisar, eu trabalho, então, ensinando balé, eu trabalho ensinando dança flamenca, eu trabalho ensinando dança do ventre. Então, para esses tipos de ensino, quando eu falo especificamente de uma modalidade de dança, ou quando eu falo especificamente do ensino, né, da luta, karatê, judô, taekwondo, jiu-jitsu, kickboxing, da própria capoeira, entre outras lutas, né? Você não precisa, então, ser filiado ao CREF, tá? Mas se você gosta dessa área, se você já trabalha, é importante que se tenha a graduação em educação física, porque isso vai trazer um corpo de conhecimentos e de competências, como nós vamos falar na aula hoje, né? Que vão fazer com que você melhore e possa, então, expandir a sua atuação profissional. Porque, por exemplo, quando a gente fala de lutas, professora, eu ensino karatê. Mas eu vou fazer um treino aqui diferente, eu vou abrir uma turma porque tem um pessoal que quer emagrecer. Aí você extrapola, né, o que tem aqui nesse recurso, e porque aí você já entra na prescrição no trabalho com exercícios físicos. Então, essa parte não é permitido. Professora, mas durante a minha aula de judô, eu faço ali um aquecimento, eu faço uma parte de exercícios aeróbicos com ele no início e no fim. Isso pode ter alguma implicação negativa para mim? Nesse caso, não, porque você coloca essas partes como, vamos dizer aí, se fossem exercícios de aquecimento, para que você possa ensinar depois os golpes específicos da luta. Então, também nesse caso, nós não temos nenhum problema nesse sentido. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Eu vou compartilhar também com vocês a tela aqui do site que eu fiquei de falar para vocês, né, do Conselho Federal e de um Conselho Estadual aqui da Educação Física. Tá aparecendo, professor Ronaldo, ou não? Ainda não. Vou compartilhar só a aba do site. Então, tá. Então, deixa eu trocar aqui. Aí, agora apareceu. Agora deu certo. Bom, então, esse aqui, pessoal, é o site do nosso Conselho Federal. Então, aqui ele vai ter várias abas com informações bem importantes para vocês. Então, nós temos aqui sobre o Conselho, sobre legislações, resoluções, nota técnica, documentos. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada depois em outras legislações do nosso curso, da nossa profissão, então você pode vir aqui. Aqui nos CREFs, nós temos, então, a nomenclatura dos CREFs de cada estado.
Então, por exemplo, o Paraná é o CREF 9, São Paulo, CREF 4, Alagoas é o CREF 19. Então, você pode clicar aqui e ele vai, então, trazer algumas informações sobre o conselho e o site. Então, nós temos aqui, como vocês podem ver, a página já do CREF do Paraná. E aqui eu vi que também teve alguns alunos que falaram sobre denúncia, né? Professora, posso denunciar um profissional que está exercendo ilegalmente a profissão? Sim. Então, se você vier aqui você já vai ser direcionado, opa, tá com erro, para o site. Eles devem estar atualizando, porque nesse momento, os CREFs, né, em todos os estados, eles estão passando pela votação dos novos presidentes, conselheiros e tudo mais. Então, eles podem estar revendo aqui. Mas vocês viram ali que vocês já vão ser direcionados, então, direto para o site. Aqui provavelmente vai aparecer para vocês informações que vocês precisam colocar a respeito do profissional, do local que você deseja dizer, né, que está exercendo ilegalmente a profissão. E aí aqui nós temos então o CREF, por exemplo, do estado do Paraná. Então aqui tem história, quem são os membros, quem participa, como fazer o registro, então, se você é pessoa física, se você é pessoa jurídica, então você pode fazer novos registros, você pode dar baixa, caso aconteça alguma coisa, você não vá atuar mais em nenhuma área aí da educação física, você pode dar baixa, transferir, como nós falamos, né, no caso de vocês se formarem e, por exemplo, eu me formei, eu atuo aqui no estado do Paraná, mas eu recebi uma proposta muito boa e eu vou me mudar para Mato Grosso, então eu preciso fazer essa transferência do meu título. E aí nós temos aqui ainda renovação de cédula, reativação de registro e anuidade. Aqui eu até mostrei para vocês, né? Mas só para mostrar novamente. Então, nós temos aqui algumas formas de pagamento do nosso conselho. O valor anual é de R$ 603, e aí, como a gente falou, existe um desconto, deixa eu fechar aqui, né, no começo do ano. Professor, eu posso pagar sempre no começo do ano que é mais barato? Sim. Quando você se formar, você pode. Nada impede que você faça o pagamento lá no início, tá? E nós temos aqui outras informações de legislação, fiscalização, então tem o Denuncie, os relatórios que vocês podem acompanhar. Aqui nós temos uma outra aba que vocês perguntaram, né, que são os cursos. Geralmente, o curso é voltado aos profissionais, mas durante o ano eles fazem algumas ações em que os alunos da graduação e os profissionais podem participar, tá? Então, vocês podem entrar e ficarem atentos aqui a essa aba do CREF aí do estado de vocês, para ficar por dentro dos cursos que eles estão ofertando nesse momento. E tem também aqui prestação de contas, né, de como que esse dinheiro é gasto. Geralmente, pelo que um dia o professor Branco, que é o presidente aqui do nosso conselho, colocou, a maior parte do dinheiro é gasta nesses trâmites de fiscalização. Então, viagem, porque eles precisam, né, pagar para o conselheiro ir para esse local, porque um conselheiro, eu esqueci de falar para vocês semana passada, ele não tem um salário, tá? Então, quando ele vai fazer essa fiscalização, quando ele vai dar um curso, então ele recebe aí uma ajuda de custo. Mas os conselheiros não têm um salário. E aqui você pode fazer, então, consultas também dos profissionais. Então, a pessoa colocou ali no site um CREF, mas eu desconfio que isso não seja verdade. Então, você pode vir aqui, coloca, né, aqui os dados que está pedindo, a cidade, o número de registro que você encontrou e faz a pesquisa para verificar, então, se esse profissional está ou não apto para trabalhar aí na nossa área. Bom, pessoal, então do site era isso. Acho que vocês conseguiram entender certinho, né, aqui, ver onde vocês podem buscar as informações. Professor, nós temos alguma dúvida a respeito
dessa parte do site? Da parte do Ou site do CRAF? que eu consegui recolher das questões passadas, especificamente não, do CREF. Algumas dúvidas que ficaram da aula passada, da primeira aula, foram mais em relação ao que eles podem atuar ou não, em relação do estágio. Ó, que eu recolhi aqui. Douglas Nunes, ele pergunta, professora, para quem pretende participar de concurso público, está atuando na área, para estar atuando como professor, tendo apenas o bacharelado, nesse caso terá que fazer mais 4 anos de licenciatura? Como você já está cursando o bacharelado, você não vai fazer os 4 anos, porque quando você entra para a licenciatura, você pode pedir, por exemplo, que sejam aproveitadas as disciplinas que são semelhantes. Então, você cursaria aí mais ou menos 2 anos, tá? Mas sim, se você pretende trabalhar nessa área, né, como professor concursado do estado, do município, você precisa ter a licenciatura. Somente com bacharelado você não vai poder prestar esse concurso. Os concursos do bacharel são geralmente relacionados ao NASF ou concursos voltados à saúde pública, tá? Então, para você trabalhar em alguma dos programas do SUS, mas não escola. O bacharel não pode, isso precisa ficar bem claro para vocês, tá, pessoal? O bacharel não atua na escola, na educação básica. Para isso, vocês precisarão depois complementar a formação com essa outra habilitação que é a licenciatura. Outra questão é da Samara Gettner. Teve outras também que eu percebi que foram no mesmo sentido. Ela perguntou qual momento que podemos procurar pelo estágio. Se é só o final do curso, no começo, precisa do que para começar o estágio? O estágio, vocês já podem procurar um local assim que vocês iniciam o curso. Isso a gente chama de estágio não obrigatório. O estágio obrigatório você vai realizar depois durante o curso. Mas nós vamos falar, eu tenho um slide específico para mostrar para vocês aqui as diferenças, mas no final da aula, tá? Então a gente vai abordar um pouquinho mais esse assunto. Mas sim, a partir do momento que você ingressa no curso, você já pode solicitar alguma academia, algum clube esportivo, algum estúdio de pilates, para que você possa, então, realizar o seu estágio ali não obrigatório. E para atuar como personal, o Elisneide Santos perguntou aqui se ele tem graduação em licenciatura e ele está cursando o bacharel. Ele quer saber se ele pode atuar como personal ou só depois que terminar o bacharelado. Você só vai ser personal depois que você finalizar o seu bacharelado. Por enquanto, você pode trabalhar como estagiário nessa área, tá? Mas você não pode se denominar como um personal de educação física ainda, porque personagens são profissionais formados com conhecimentos específicos e mais aprofundados aí de questões relacionadas ao exercício físico. Inclusive, depois você pode buscar se especializar em uma determinada área, né, como, por exemplo, reabilitação ou personal específico para um determinado esporte, mas isso só vai acontecer depois que você finalizar a sua graduação. Por enquanto, você só pode ser estagiário na área de personal. O Samuel PM, nesse mesmo sentido, perguntou se para atuar como personal trainer precisa de um curso específico ou basta ter o CREF. Para atuar como personal, você precisa ser bacharel. Nós não temos cursos específicos, mas no Brasil todo nós temos especialização, né, cursos de especialização, desculpa, que são específicos para atuação na área de personal. Então, você pode também fazer esses cursos depois para conseguir aí mais informações sobre exatamente essa parte da nossa profissão que você deseja trabalhar. Outra questão também que ficou aqui, que eu vi que repetiu também bastante, foi sobre se o bacharel ele pode atuar na área de reabilitação do aluno, ou essa é uma função exclusiva do fisioterapeuta. Não, a gente pode também. Nós temos hoje, inclusive, centros de medicina esportiva. Então, você pode também se especializar nessa área e trabalhar com a reabilitação.
Professor, está falando muito de especialização. Por quê? A graduação não vai trazer essas competências para mim? Vai. Mas, gente, lembra que na aula passada nós falamos que a nossa formação, ela é uma forma, a gente chama até na literatura específica da formação profissional de formação inicial. Por quê? Durante esses 4 anos, vocês vão adquirir diversos conhecimentos relacionados a todos aqueles campos de atuação que nós falamos semana passada. Então, quando eu falo que eu quero, por exemplo, eu comecei a trabalhar com a ginástica rítmica. O que eu fiz? Eu busquei uma especialização em ginástica rítmica, porque durante a graduação eu tive conhecimento dessa disciplina, mas eu senti que eu precisava saber mais, né? Então, assim, na graduação eu tive informações iniciais que me prepararam com algumas competências, mas como é uma área que eu gostava, então eu acabei buscando essa outra formação, que a gente chama de formação continuada, para conseguir adquirir mais conhecimento e melhorar a minha atuação profissional. Então, por isso que eu estou falando aqui para vocês de outros cursos que vocês podem realizar, porque tudo isso vai fazer com que a gente tenha mais competência, mais conhecimento, e aí a gente consegue ter também uma classificação diferenciada no mercado. Porque quando você busca mais informações, quanto mais você se especializa numa determinada área, mais reconhecido você passa a ser. Pode ter certeza que na sua cidade tem aquele personal que é mais famoso, tem aquela academia que tem a fama de atender melhor os alunos, tem aquele estúdio de Pilates que todo mundo fala que, nossa, aquele professor é muito bom, ele me ajudou muito, nossa, ele sabe muito. Então, isso está relacionado a essa continuação da nossa formação. Então, é isso no momento. Agora dá para continuar um pouco mais. Aí, se eu conseguir encontrar mais alguma coisa aqui, no nosso chat da aula passada, eu passo para você no finalzinho, beleza? Então tá. E eu prometo que a gente fala mais depois sobre os estágios, tá? Bom, então deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente os slides. Então, agora nós vamos falar de competência profissional. Nós já acabamos falando um pouquinho, né? Então, para a gente entender o que seria a competência, a gente precisa entender que vai ser um conjunto diversificado de conhecimentos da nossa profissão, de esquemas de ação e de posturas que são mobilizadas durante a atuação profissional, então, durante o exercício da profissão. Então, para você adquirir essas competências profissionais, você tem que ter os conhecimentos que são específicos da sua profissão, que são esses que nós vamos ter durante toda a graduação em diversas áreas, como nós colocamos, né? Você precisa saber que ações, que estratégias você precisa mobilizar durante a sua atuação para resolver um problema ou outro, e que tipo de postura que eu devo ter, então, com relação ao meu aluno ou ao meu cliente, como alguns também chamam, tá? Essas competências, então, que seriam mais gerais gerais e específicas também da nossa formação, então acontecem durante a nossa formação inicial, que é a graduação. Então, aqui nós vamos adquirir conhecimentos que são específicos da nossa área e que sempre vão buscar nos dar suporte teórico para a nossa intervenção profissional. Então, a função da graduação é desenvolver em você essas competências, mas em diversas áreas do conhecimento, diversas áreas da atuação profissional no campo da educação física, bacharelado, que nós vimos que são muitas semana passada, né? Então, essa é a função principal da graduação. E quando a gente coloca mais especificamente essa definição, esse contexto, para a educação física e esporte, então a competência profissional vai ser entendida como um conjunto de conhecimentos, de habilidades. Nós vamos ver, até no livro tem, né, uma figura falando um pouco mais dessas competências, que são chamadas também de habilidades, e atitudes necessárias para uma atuação profissional adequada. Então, eu preciso saber sobre a minha
área de atuação, eu preciso ter habilidades que são específicas para que eu possa desempenhar essa função de modo adequado e qualificado, e eu preciso então saber quais são as atitudes, que ações são específicas desse campo de atuação que eu desejo então trabalhar. No livro, nós temos então esse modelo aqui que traz para nós uma explicação sobre a competência. Então, para esses autores, que são Cheatham e Chivers, nós temos metas competências e transcompetências, que são essas competências, né, mais gerais, seriam competências maiores, que vão nos auxiliar nesse processo de atuação profissional, que são comunicação, criatividade, capacidade de resolução de problemas, aprendizagem, autodesenvolvimento, agilidade mental e análise das situações, dos problemas, enfim, do que está acontecendo naquele momento. E isso acontece quando a gente tem a divisão em 4 campos. Então, nós temos as competências cognitivas, que são relacionadas aos conhecimentos, que são técnicos, teóricos, um conhecimento mais especializado dessa atuação, um conhecimento prático, um conhecimento dos processos que eu preciso desenvolver para realizar essa ação, conhecimento do contexto no qual eu estou inserido, então eu preciso saber exatamente o que esse local, o que esse aluno, o que esse atleta precisa para conseguir, então, aplicar os meus conhecimentos. Depois nós temos a competência funcional, que ela vai estar relacionada à nossa profissão especificamente. Então, aqui nós temos os conhecimentos, né, que são voltados aí à área de esporte, lazer, recreação, ginásticas, como nós falamos semana passada. E para isso eu também tenho, então, que ter conhecimento do processo dessa função que eu vou desempenhar nesse local de trabalho, ser uma pessoa capaz de me organizar e de fazer a gestão do meu tempo, dos meus treinos, de tudo que é necessário para a atuação profissional. Além também de ter aí uma capacidade mental para trabalhar, né, de forma saudável e tranquila, e aspectos físicos, que aí também que nós temos uma relação com o campo que você trabalha, você tem ali todos os materiais necessários para você executar a sua função. Depois nós temos então a competência profissional ou comportamental, que está relacionado então à parte social do seu trabalho, a parte profissional, como você se relaciona então com seus alunos, com as pessoas que trabalham com você, e a intraprofissional, que é como você se relaciona com outros profissionais da sua área. Se você trabalha numa academia, por exemplo, ou numa clínica de personal, tem outras pessoas que possivelmente vão trabalhar com você. Então, aqui está relacionada a como você se comporta e como você se relaciona também com essas pessoas. Isso é muito importante. E temos, então, os valores, que são a competência e a ética, que são relacionados, então, aos valores pessoais que nós temos com relação à sociedade, com relação à profissão, e tem, então, a questão da ética profissional, que aqui nós temos, por exemplo, os direitos e deveres que são descritos para nós no nosso código de ética, por exemplo, que é algo que nós temos que seguir. Então, é um conhecimento que nós também precisamos ter. Todos esses aspectos da competência, eles vão, então, ter um resultado que é macro ou que é mais específico na nossa atuação profissional. E isso sempre vai poder ser observado por nós, durante a atuação, ou por outras pessoas, que são os nossos pares. Isso vai nos levar a uma reflexão. Então, eu consegui desenvolver bem o meu trabalho? Esse treino que eu montei, ele está adequado, ele está específico, ele vai atender o meu atleta? Ele é realmente relacionado a esse esporte ou a essa lesão que eu estou ajudando a tratar? Isso que eu desenvolvi, ele é ético, ele é correto, isso não vai trazer nenhum prejuízo para essa pessoa, para esse atleta que eu estou atendendo, para esse aluno, para esse cliente? Então, tudo isso vai gerar uma reflexão. Opa, engasguei. Uma reflexão
que vai nos levar, então, ao desenvolvimento de outras metas competências, né? E também vai fazer com que a gente desenvolva mais as competências cognitivas, funcionais, comportamentais e de ética. Isso sempre vai ser afetado pela personalidade desse profissional e também pela motivação que ele tem para o trabalho, para aprender, tá? Então, personalidade e motivação também são fatores relacionados aqui ao desenvolvimento dessas competências. Você pode perceber que você, quando gosta mais de uma disciplina, você consegue aprender mais, porque você está mais motivado, você está mais aberto a esse conhecimento. Mas quando a gente fala de formação, a gente precisa expandir isso para todas as áreas, para conseguir, então, desenvolver esse rol de conhecimentos diversificados que vão ser utilizados na nossa profissão. E é claro que o contexto do trabalho e o ambiente também tem influência, porque quando eu tenho aspectos positivos, isso vai sempre me motivar e influenciar positivamente o desenvolvimento dessas competências. E aí nós temos então aqui uma pequena definição desses 4 grupos de competência maiores, que são o conhecimento, que então vai estar relacionado realmente ao conhecimento adequado para você utilizar no seu trabalho, a capacidade que você tem de aplicar esses conhecimentos específicos na sua função profissional, a competência funcional, que está ligada, então, a essa realização das tarefas do seu trabalho, como que eu posso produzir bons resultados a partir desses conhecimentos que eu tenho, como que eu posso, de fato, trazer um resultado positivo para o meu atleta, para o meu aluno, para o meu cliente. A competência pessoal ou comportamental, né, que vai, então, estar ligadas aos comportamentos adequados nas situações de trabalho. Então, eu tenho que me portar de uma forma adequada durante o meu trabalho, com o meu aluno, com os meus colegas, e isso acaba entrando aqui dentro dessa questão comportamental, tá? Como que eu lido com um problema durante o meu trabalho? Eu faço um escândalo, eu brigo? Não. Eu sento, eu converso, eu tento entender qual é o problema, tá? Então, e essa questão de competência pessoal, comportamental, tem sido cada vez mais valorizada no nosso campo de trabalho também, tá, pessoal? Então, é bem importante a gente sempre ficar atento à nossa postura profissional. E a competência ética, então, que vão ser os valores pessoais e profissionais que possibilitam um bom julgamento nas situações de trabalho. Então, também acaba sendo relacionado a essa questão comportamental. Como que eu lido com esse problema? Eu sempre vou buscar fazer a minha atuação de forma ética ou não? Por exemplo, eu tenho um time que eu faço parte da equipe técnica, então a minha função é ser preparador físico. Eu sei que está se aproximando de uma competição importante. Aí eu falo, tô cansada, não vou fazer nada não. Chega lá, eu vejo o que eu faço. Isso é ético? Isso é correto? É isso que se espera de você? Então, esse também é um ponto aí para ficar para vocês de reflexão sobre a nossa atuação profissional. Bom, quando a gente fala, então, de competências, né, no âmbito dos exercícios físicos, dos esportes como um todo, mais do que obter conhecimento, é imprescindível que o profissional saiba utilizá-los em contextos, situações e locais diferentes. Então, tudo que vocês estão aprendendo em todas essas disciplinas durante o curso, você precisa ser capaz de conseguir utilizar em momentos da sua profissão que às vezes não vão ser bem. Por exemplo, psicologia do esporte. É um conhecimento que vocês vão ter durante a graduação de vocês. Então, eu preciso conseguir aplicar esse conhecimento no contexto da academia, no contexto esportivo, do lazer e recreação, né, que vão, então, me colocar em situações e locais diferentes. Então, eu preciso
conseguir mobilizar aí esses conhecimentos, tá? Por isso que a gente precisa conhecer ao máximo a nossa profissão, os procedimentos que são utilizados, né? Por exemplo, na academia, o que eu preciso saber para trabalhar numa academia? Eu preciso saber só que exercícios que cada aparelho pode proporcionar para o aluno? Eu preciso ter outros conhecimentos? Que conhecimentos são esses? A partir disso, a partir desse conhecimento, se eu for depois, se eu me interessar por trabalhar com esporte, o que eu posso trazer desse conhecimento para aplicar nessa minha nova função? Tá? Então, isso também é bem importante. Devido às constantes mudanças inerentes à área da educação física, os profissionais devem buscar conhecimentos e habilidades para prestar um serviço de qualidade. E aí entra naquilo que a gente estava falando antes, né? Que são as especializações, os cursos de pós-graduação que vão nos preparar, que vão trazer conhecimentos mais específicos, né? Então, a nossa profissão, ela vai nos proporcionar algumas competências que são gerais, que é importante que todos tenham, e algumas competências que são específicas, que elas vão estar ligadas à nossa função, ao que eu de fato vou trabalhar. Então, alguns exemplos aqui no livro, na unidade 3, vocês vão ver que nós temos ali, por exemplo, conhecimento na atenção básica de saúde, liderança, que geralmente, quando a gente fala na nossa área, a capacidade, a competência de liderar, de gerir um grupo, de fazer essa gestão, ela é importante para todas, né, as áreas de atuação. Planejamento também pode ser uma competência mais geral, porque vai ser necessário que eu faça planejamentos em todos os campos de atuação que eu desejar atuar, e uma busca continuada pelo conhecimento, tá? Então, essas são algumas competências gerais que vão permitir que você se adapte às circunstâncias, que você tenha uma visão mais geral de tudo que você precisa fazer na sua intervenção nesse local. E aí nós temos as competências que vão ser mais específicas. Então, por exemplo, conhecimento do treinamento, conhecimento das teorias de treinamento voltadas ao esporte específico, conhecimento de avaliação física também é importante para fazer esse planejamento, né, que seria uma competência mais geral. Os conhecimentos voltados, então, às atividades de recreação e lazer, de dança, de ginástica. Então, são esses conhecimentos mais específicos que nós precisamos ter para realmente conseguir exercer a nossa função. E aí nós temos aqui, então, algumas habilidades, né, como nós colocamos anteriormente, que são comuns, que foram identificadas, né, por Nascimento e Nascimento em Feitosa, como sendo habilidades necessárias para atuação especificamente na educação física. Então, nós temos aqui planejamento. Gente, é muito importante fazer esse planejamento do seu treino, da sua aula de pilates, da sua aula de ginástica, da sua aula de dança, da sua aula de lutas, porque isso vai permitir que você estruture uma sequência lógica para que você consiga, de fato, trabalhar o que você precisa, o que você quer, atingir o objetivo do seu aluno, por exemplo, num personal. Isso vai ajudar você também a antecipar alguns resultados que podem acontecer. E quando você planeja, você vê que tem alguma coisa que não está indo como você gostaria, você pode fazer uma modificação, que aí lembra lá daquele nosso modelo da competência, você vai refletir. Então, isso vai ajudar você a criar, então, aí outras competências, tá? Incentivação ou motivação também hoje tem sido chamado, tá? Que é a habilidade que você desenvolve de fazer com que as pessoas se interessem pelos exercícios físicos, pelo treino esportivo. Então, como eu consigo trabalhar com esse aluno para cativar, para motivar ele durante a aula, para que ele possa, então, realmente aproveitar ao máximo aquilo que foi planejado para ele, tá? Gestão.
que é a capacidade, então, de organizar e de gerir recursos, sejam eles pessoais, temporais, né, com relação ao tempo que você tem para executar as funções, ou com relação aos materiais. Depois nós temos a capacidade aqui de comunicação. Então, como que eu vou transmitir esse conteúdo de forma clara e sucinta para que o receptor aí dessa mensagem consiga compreender o que ele precisa fazer? Por exemplo, é muito importante quando você está trabalhando com gesto técnico. Então, eu preciso fazer uma correção. Então, eu não posso falar, olha, arruma sua mão aí. Arruma a mão aí, por quê? Como? Em que sentido? Né? Vamos supor que seja um vôlei. Olha, na cortada aí, a hora que você sobe, o movimento está errado. Mas está errado no quê? O que o atleta precisa melhorar? Então, essa comunicação precisa sempre ser muito clara. E a avaliação. Essa é uma questão muito importante, pessoal, porque quando você planeja, você precisa avaliar se aquilo está funcionando ou não. Então, por isso a gente sempre tem que buscar ou criar mesmo cronogramas que possibilitem a avaliação do nosso trabalho, desempenho desse aluno, desse atleta. A partir disso, você pode, então, corrigir erros que foram realizados também durante o planejamento, durante a execução, né, do que foi pensado, das periodizações elaboradas, e vai me propiciar também informações pertinentes para fazer essa correção. Então, eu avaliei, identifiquei o que está errado, então agora eu sei exatamente o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar para conseguir atingir, então, os meus objetivos, tá? E nós chegamos, então, aqui a uma questão que também sempre tem bastante pergunta, né? Que é, professor, eu posso fazer uma pós-graduação? Sim. Professor, eu posso fazer uma pós-graduação enquanto eu estiver cursando educação física? Não. Por quê? A pós-graduação, ela tem que ser realizada após você finalizar o seu curso, após a finalização da sua formação inicial. Por quê? Quando você vai se matricular, você precisa ter o seu diploma, senão nenhum local vai aceitar a sua pós-graduação, tá? Quando a gente fala nesses cursos, nós temos então dois focos, que são o lato sensu e o stricto sensu. O lato sensu, ele vai trazer uma titulação para você em nível de especialização. Então, ele tem um objetivo técnico e profissional específico. Então, por exemplo, como nós falamos ali do curso de pós-graduação em personal trainer. Então, vai ser uma especialização que você tem nesta área, tá? Quando a gente fala da especialização que eu coloquei para vocês em ginástica rítmica que eu fiz, então isso vai me trazer também um conhecimento técnico e específico. Então, eu tenho uma especialização nessa área. Nós temos muitas especializações também na área de treinamento esportivo. Então, também vai me trazer uma especialização para o treinamento esportivo. Então, sempre vão ser os cursos de especialização ofertados pelas universidades, que têm aí a duração de mais ou menos um ano e meio, tá? Então, são cursos um pouco mais curtos. Quando a gente fala em estrito sensu, então, são cursos de natureza mais acadêmica e de pesquisa, que tem um objetivo científico e tecnológico. Então, desenvolver procedimentos que podem ser utilizados nas nossas áreas de atuação como um todo, e ele é dividido em mestrado e doutorado. Se vocês observarem, os professores, eles geralmente são os professores do curso, né? Eles são especialistas, mestres e doutores. Justamente por isso, porque quando a gente fala depois também no trabalho do ensino superior, o profissional ele precisa ter essa formação. Então, se você está cursando o bacharelado, mas você tem interesse também nessa área mais acadêmica, você pode iniciar por uma especialização, depois buscar pelo mestrado e depois pelo doutorado.
O mestrado geralmente é realizado antes do doutorado e ele tem a duração de 2 anos. Então, eu fiz a graduação, 4 anos, depois eu vou cursar mais os 2 anos de mestrado, se eu desejar assim fazer. E depois nós temos o nível de doutorado, que aí nós temos um estudo mais aprofundado dos temas, que tem a duração de até 4 anos, tá? Então, aqui nós temos a formação continuada do profissional. Então, todo professor e vocês também vão ser sempre profissionais que estão em formação contínua, porque a gente precisa desses conhecimentos que vão sendo liberados. Você já chegou a imaginar quantos artigos por dia são publicados? Quanto conhecimento é gerado para a nossa área por dia? Então, por isso, a gente precisa sempre estar atualizado e buscar esses cursos, né, de especialização ou depois aí de formação mais acadêmica para nossa atuação profissional também. A Universidade, a Unicesumar, ela tem aqui um site que vocês podem verificar depois, que ele traz aqui algumas pós-graduações, cursos livres, que são cursos mais curtos, e cursos de aperfeiçoamento também. Tem alguns que são da nossa área, outros que são de áreas afins. Vocês podem depois dar uma olhadinha aqui no que tem de oferta. Mas vocês precisam se lembrar que só faz a pós-graduação quem é formado já, quem já possui esse diploma de graduação, tá? Nós falamos também aqui de alguns cursos que vocês podem realizar, né? Então, eu vi outro dia que tinha uma pergunta, acho que do CrossFit, né? Então, para você utilizar o termo CrossFit na sua academia, você precisa ser filiado, então você precisa ter um curso específico. Acho que nós comentamos até na aula passada, né? É preciso que você tenha aí, então, esse curso específico que tem um valor de mais ou menos $1.000 hoje, tá? Depois, para trabalhar em academia, quem gosta dessa parte de ginástica, nós temos as Les Mills, os cursos da Les Mills, que são jump, step, aqueles diversos bodies que a gente vê, né? Body Attack, Body Combat. Então, aqui vocês vão encontrar diversos cursos nesse sentido. A Zumba. Professora, se eu elaborar uma aula de ritmos, eu posso chamar de Zumba? Não, porque Zumba e CrossFit são marcas, então você só pode utilizar essa nomenclatura se você tiver o curso específico. E no caso da Zumba, você precisa pagar, da Zumba e da Les Mills, você precisa pagar uma anuidade para utilizar os nomes. Então, Body Jump, Body Jam, Body Attack, tá? Você precisa fazer esse pagamento anual aí, porque eles vão ofertar para você aulas, treinos, músicas, então você precisa sempre fazer os cursos que eles proporcionam também. Eu deixei aqui o site de um curso de Pilates, que foi o que eu fiz, que eu gostei bastante. O curso que eu fiz foi simples, de curta duração, mas eu acredito que eles tenham várias opções aí que vocês podem depois buscar. E quando a gente fala de yoga, a gente também tem um curso específico para você trabalhar com a yoga. Então, nós temos aqui o site Yoga Cursos e o Namu, que também vão proporcionar para vocês conhecimentos mais específicos, tá? Então, fica aqui algumas dicas para vocês acessarem depois. Chegamos, então, aqui aos estágios. O estágio pode ser, então, obrigatório e não obrigatório. Como nós falamos um pouquinho antes, o estágio não obrigatório, ele já pode ser iniciado quando eu inicio a minha graduação. Então, eu entrei, é o primeiro módulo que eu estou cursando na educação física, mas eu encontrei uma academia que está precisando de estagiários. Então, eles querem alguém para aprender, por exemplo, ginástica e auxiliar o professor nessa demanda da academia. Então, você pode fazer, sim, esse estágio, tá? Não tem problema.
Mas é preciso ficar bem claro para vocês o seguinte, que o estágio não obrigatório é totalmente diferente do estágio obrigatório. Porque aqui no não obrigatório, ele vai ser um trabalho que você tem, então ele vai ser remunerado. Então, por isso, né, depois ele não conta as horas para o estágio obrigatório. Quando você chegar lá na disciplina do curso, vai ser iniciado a partir da metade do seu terceiro ano, você vai precisar cumprir as solicitações da disciplina de estágio, que são 4, e cada uma delas vai ter um tema específico que é relacionado a uma área de atuação profissional que você precisa realizar. Para o estágio não obrigatório, vocês precisam ter um agente integrador para ajudar vocês com as documentações que são específicas desse estágio. Então, você precisa entrar em contato com o CIUNEM, com o IEL, com o PROE, ou com outra agência de estágio da sua cidade, para fazer essa mediação aí com relação à documentação entre o local que você vai realizar o seu estágio e a Unicesumar. O estágio obrigatório, ele vai ser um componente curricular da sua graduação, então ele é uma disciplina sem a qual você não finaliza seu curso, tá? Então é bem importante vocês entenderem que o estágio obrigatório, ele vai ser uma disciplina que você precisa cumprir, assim como outras, em que você vai ter atividades teóricas, que são específicas, então, da área de atuação ao qual esse estágio está relacionado, e também vai ter a parte prática que precisa ser realizada. Então, vai ter uma documentação específica, vão ter cargas horárias específicas para cada um dos estágios, para cada uma das modalidades dentro desses estágios, tá? Como ele é uma disciplina que você precisa cursar para finalizar o seu curso, ele não é remunerado, tá? Ele, você vai fazer a cargo de conhecimento. Às vezes tem alunos que falam assim, professora, eu não gosto da área de esporte, eu gosto só da musculação. Eu posso fazer todos os meus estágios obrigatórios na musculação? Não, tá? Cada um vai ter um tema específico e você precisa respeitar isso, porque caso contrário, depois você pode não ser aprovado na disciplina. E lembrem-se que o estágio e a pós-graduação, né, depois aí da sua formação, são momentos em que você vai trabalhar, você vai obter mais conhecimento, então você vai desenvolver mais competências. Então, pode ser que num estágio de uma área que você não tenha tanta afinidade, você aprenda coisas super bacanas e que depois você fala, nossa, valeu muito a pena, eu vou buscar um curso nessa área específica. Acontece bastante, porque você conhece, né, outros campos, outros ramos aí da educação física com os quais você pode vir a trabalhar depois, então é bem interessante. E aqui o obrigatório, ele vai ter também uma documentação específica e vai precisar de um convênio entre a academia, entre o centro, entre o esportivo, entre o clube, entre o estúdio, entre o hotel e a instituição Unicesumar. Mas isso vocês vão ter depois lá, especificamente na disciplina de estágio. Professor, temos mais alguma pergunta? Temos sim, temos algumas perguntas que conseguimos recolher aqui ainda da aula passada. A Taninha, ela perguntou sobre o beach tênis, se precisa de registro para trabalhar com o beach tênis. Alguma coisa específica, assim. Ou só o CREF também já pode atuar com beach tênis. O beach tênis você precisa ter o conhecimento específico da modalidade, né? Mas você precisa ser também formada no bacharel. Então, não conheço nenhum curso específico que precisa ser realizado para atuação nessa área específica. O Lucas Ferreira, ele pergunta se o indivíduo realizar um curso de treinador de futebol antes de finalizar o curso de bacharelado, sem ter o CREF, ele pode atuar como treinador, tipo em escolinhas, projetos sociais? O treinador, ele vai ser o profissional.
porque ele que vai estar à frente do clube, né? Do grupo aí esportivo. Então, não aconselho, porque pode ser que você seja pego aí por exercício legal da profissão, porque você ainda não está formado. Vocês precisam entender assim, pessoal, sempre que eu for atuar como personal, como treinador, como preparador técnico responsável por uma equipe, eu preciso ser um profissional. Então, eu preciso ter o CREF, até porque para ir para os jogos, depois você precisa apresentar esse documento. Então, é importante você ser formado, tá? Para trabalhar como técnico mesmo responsável. Mas você pode trabalhar como auxiliar, você pode ser, até a sua graduação, um estagiário ali naquele campo, tá? E para trabalhar no campo hospitalar, precisa de algum curso? A pergunta da Ginair Santos. Você precisa ter conhecimentos específicos para essa área. Então, você vai ter que estudar bastante com relação ao SUS, com relação ao que tipo de paciente que você vai atender, que tipo de lesão, que tipo de reabilitação. Então, embora pela nossa normativa não exija um curso, eu aconselho fortemente que vocês busquem um curso. Se eu não me engano, já existe especialização nessa área, para que você então conheça melhor esse contexto em que você vai estar inserida profissionalmente. É uma pergunta do Amarildo Rocha. Se ele se formar, por exemplo, em 2021 em bacharel, em educação física, mas decidisse se credenciar apenas alguns anos depois, ele teria que pagar alguma taxa? Tem alguma multa? Como que funciona? Se você não se credenciar, você não pode trabalhar. Então, você só vai, por exemplo, eu finalizei o curso, mas eu não atuei. Então, eu vou começar a atuar lá em 2025. Então, em 2025, eu vou me registrar e aí eu vou pagar a anuidade desse curso. Até lá, eu não posso exercer minha profissão, porque eu não estou registrada nesse conselho que é específico, tá? Então, precisa também ficar bem claro para vocês, pessoal. Se formou, vai trabalhar na área, entre em contato com o conselho da sua região para você verificar o que é necessário para que você possa trabalhar tranquilamente, sem nenhum prejuízo aí. Tem também alguns descontos, né? Dependendo do mês. Pelo menos eu acho que aqui no CREF do Paraná tem, né? Se pagar lá em janeiro é Sim. mais barato. Agora, se pagar lá no final já é bem mais caro o Se valor. você paga a partir de junho, julho, você paga o valor fechado de R$ 603. Se você paga em janeiro e fevereiro, você paga 300 e pouquinho, então você paga metade, Tá aí do valor. né? Então, assim que vocês se formarem, que vocês se registrarem, vale a pena pagar lá no começo do ano, que é um valor bem menor. Agora, uma última questão para a gente fechar aqui, que inclusive já recebemos até pelo chat, é essa questão de como denunciar, como que é a legislação para cuidar desses influenciadores digitais que atuam com a educação física. O pessoal passa treino lá, mas não tem uma formação, dão dica, isso pode, isso não pode, isso é legal, ilegal, tem como você denunciar, como que funciona? Tem sim. Caso você saiba de alguém, e a gente testou aqui o nosso CREF, né? Não estava aparecendo ali no site, mas você pode buscar um e-mail do CREF e você pode mandar para ele as informações. Então, quem é essa pessoa, qual é esse canal, se ele está divulgando esse curso no Instagram, ou no YouTube, ou no TikTok. Aí nem sei se eu podia falar os nomes dos aplicativos, Não tem problema, não. mas é, nesses aplicativos de rede social, então você manda para ele certinho, né, o que está acontecendo, o que está de errado ali, que eles vão investigar. O ano passado, eu lembro que o professor Branco, ele veio dar uma palestra para nós, e ele falou que eles têm um aplicativo específico, eles têm, então, um meio específico para conseguir fazer essa verificação no meio digital. Então, eles estão sempre fazendo também, porque principalmente durante a pandemia, teve um boom, né, de exercícios físicos sendo compartilhados e tal. E a gente sabe que às vezes tem alguns exercícios que não são indicados para todos. Tem alguns que são feitos assim extremamente errado. Gente,
é muito sério isso, por quê? Quando você passa ou quando você copia um exercício errado, você corre um sério risco de se machucar. E isso é muito sério, porque a gente pode ser responsabilizado, lembra disso? Se eu faço qualquer coisa errada que prejudique o meu aluno, meu atleta, eu posso ser responsabilizado por isso. Então, é muito importante que vocês denunciem. Então, se o site não estiver funcionando, vocês podem enviar por e-mail aí o local, a pessoa, todas as informações necessárias aí para eles chegarem de fato nesse indivíduo. Para denunciar, você pode denunciar qualquer um, né? Quem vai verificar se isso está certo ou se está errado é o pessoal do CREF. Então, Sim, você pode denunciar lá pelo site do CREF, entrar, denunciar. Aí quem vai verificar, vai ver se está atuando dentro ou fora dos regulamentos, são eles, né? sim. Aí os fiscais vão até o local, fazem toda a averiguação, ou eles entram no site, entram, né, ali no perfil dessa pessoa e vão fazer essa verificação se realmente está inadequada a atuação profissional dele ou dela. Então é isso. De questões são somente essas. Tem mais alguma coisa para falar, professor? Não, acho que por hoje é só. Apenas lembrá-los que esse conteúdo que a gente falou hoje de competência profissional está relacionado com a nossa atividade MAPA. Então, é legal vocês também reverem depois essa unidade 3 do livro que está trabalhando com esse conhecimento específico, né? Que vai ajudar vocês a responder a atividade aí bem tranquilamente. Então, beleza. Obrigado, professora. Vou Por só passar nada. uns recados para o pessoal aqui. Até mais. Pessoal, só lembrando, então, não esqueçam de realizar as atividades. Atividade 1, atividade 2 e 3, que vai ser disponibilizada no dia 6, provavelmente no dia que vocês estão assistindo, um dia antes. Atividade mapa, não deixa para a última hora. Atividade fórum também, que vocês já podem estar participando. Entra lá no ambiente da disciplina, acessa a atividade fórum, responde, participa lá. Se vocês tiverem alguma dúvida durante essa aula, como ela foi gravada, não deu para a gente responder aqui diretamente, não vai estar dando para participar diretamente aqui no chat, pode mandar para os professores mediadores que a gente responde, a gente entra em contato com a Isa, a gente passa para ela, a gente retorna a vocês, beleza? Espero que todos tenham tido uma ótima aula, tenham gostado bastante do conteúdo e uma ótima semana a todos. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.